Então, o que isso reforça? Essa forte presença lá. Essa concentração não é apenas um dado neutro. Nós que pesquisamos, precisamos ficar atentos e não romantizar muitas vezes os dados. Ela influencia quais temas ganham destaque, quais metodologias são consideradas de ponta e quais as referências teóricas, então, vão mobilizar. Vamos passar do outro. Passando para esse quadro, né, que a gente tem aqui, os grupos de pesquisa no Brasil. Isso aqui, eu não sei, como eu digo lá, né, nas minhas aulas, eu não tirei da minha cachola. Tá? Isso é pesquisa. Eu estou tratando dados que estão disponíveis online no diretório de pesquisa do CNPq. Todo mundo pode entrar. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Remete a um quadro que não está detalhado, mas que apresenta, então, o quê? 13 grupos de pesquisa no Brasil. Somente 13. Isso nós temos que pensar. Não é muito, gente. Então, são 13 grupos. E aí tem a concentração. 30,77% no Nordeste, 23,09% no Sudeste e 15,38% no Centro-Oeste, o igual número no Norte e igual número no Sul. O que eu estou querendo trazer com isso? Revela, no meu entendimento, duas questões importantes. Primeiro, a capilaridade territorial do campo. O folclore não está restrito, isso é bom, a uma região específica. Há grupos no Nordeste, Sudeste, Oeste, Sul, etc., compondo este cenário. Segundo ponto, a diversidade temática que aparece nesses grupos. Estudos sobre mitos, rituais, história local, etnomusicologia, infância, educação popular, folclore urbano, folclore digital, relações de gênero, entre outros. Ou seja, a pesquisa em folclore no Brasil, sabemos, ela é viva, está espalhada pelo território e dialoga tanto com manifestações tradicionais quanto com fenômenos contemporâneos. Podemos passar? Aqui, então, o que a gente tem, né? Do lado global, o que aparece? Tentando sintetizar, pensar um pouco, tá? Um cenário concentrado em centros hegemônicos, em especial nos Estados Unidos, em menor medida em outros países centrais. O Brasil não aparece como periódicos nesta tabela que eu fiz, mesmo continuando lá no último. Não aparece. Não temos. Tá? Não estou dizendo que não existam pesquisas no Brasil publicadas em outros periódicos, mas onde estão os periódicos de folclore do Brasil? O predomínio do inglês como linguagem acadêmica, o que faz dessa língua um filtro de acesso e legitimação. Estou constatando, não estou dizendo que é isso que eu quero, mas é o que é. O que nós vamos fazer com isso? Brigar, espernear? Calma. Tendências marcadas pela interdisciplinaridade e pela internacionalização, com diálogos com a antropologia, sociologia, estudos de mídia, etc. No contexto brasileiro, como vimos, temos 13 grupos de pesquisa identificados com 5 macro-regiões. Estes grupos, eu quero fazer um parênteses, não têm um nome folclore. Existem linhas de pesquisa dentro destes grupos que trabalham com a temática. Isso é um outro dado também. A gente tem medo de botar o folclore nos nossos nomes de grupos de pesquisa. É só o que eu posso constatar, não precisa concordar comigo. Uma gama de temas que inclui mitos, rituais, história local, etnomusicologia, manifestações urbanas, folclore na educação, graças a Deus. No entanto, quando pensamos na visibilidade internacional, entendo que teremos duas barreiras. Barreira linguística. A maior parte da nossa produção está em língua portuguesa. Isso é fundamental para dialogar com as nossas comunidades. Tem que ter. E com públicos internos. Mas
tem um mas. Restringe o acesso a leitores que não dominam a língua. Temos que pensar sobre isso. Não estou me curvando, mas temos que pensar e não botar a cabeça para baixo da terra. A indexação fica limitada, ou seja, tu não consegue ter uma indexação ou ir para outros lugares, porque limita, porque é português. Muitos periódicos brasileiros que publicam pesquisas de folclore não estão presentes nas principais bases internacionais. Estou terminando. Como consequência, nossos artigos aparecem menos nas buscas e são menos citados. Eu quero que nós sejamos citados e citadas. Eu quero que os nossos textos apareçam e sejam referenciados no Brasil, com certeza, mas também fora do Brasil. Então, podemos trocar? Conclusão. Primeiro, é importante afirmar com clareza: a pesquisa no Brasil é ativa e diversa. Está presente em diversas regiões, em diversas instituições e dialoga com múltiplos temas e metodologias. Ao mesmo tempo, se quisermos enfrentar as assimetrias de visibilidade, precisamos pensar em estratégias de fortalecimento em duas escalas, nacional e internacional. No plano nacional e regional, fortalecer redes entre grupos de pesquisa, e isso aqui já é muito importante o que está acontecendo aqui. Precisamos avançar e não ficar só no primeiro congresso, mas no segundo e por aí vai. Então, fazer isso, buscar então, fazer todo esse trabalho ali, né? Criar uma massa crítica em folclore. Vai estabelecer projetos conjuntos, nos ajudarmos, nos darmos a mão para pesquisar, sermos afetivos também, mas não precisa ser que nós sejamos concordinos. Nós podemos conversar na diversidade e podemos discordar. Ainda podemos buscar periódicos de impacto na área e áreas afins e planejar publicação de parte da produção em inglês, em português, em outras línguas, espanhol também, garantir que os periódicos brasileiros incluam resumos, palavras-chave em inglês, aumentando a chance do quê? Quando a gente vai lá fazer pesquisa, que a gente bota uma palavra-chave, se nós colocamos em inglês, ela puxa, e aí o nosso texto é encontrado. Aproveitar as tecnologias digitais, já tivemos uma fala aqui, bases, repositórios, etc. Né? Então, podemos passar adiante para pensar, né? A revista, o que nós tínhamos? Tínhamos a Revista Brasileira de Folclore, que foi criada em 1960 pela Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro. Reuniu textos importantíssimos. Não há mais. Nós temos o Caderno de Folclores pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, do IFAM. Não mais. O boletim da Comissão Nacional de Folclore, vou dizer, o boletim da Comissão Gaúcha de Folclore, não há mais. Essas publicações mostram que o Brasil sempre produziu e circulou, mas que nós estamos no hiato e precisa ser melhorado este hiato. E assim, cumprindo o meu tempo, não é? Chegando quase ao fim disso, né, essa loucurada, deixo aqui uma perguntinha dela. Brasil, e agora? Como estamos? Temos um campo ativo, com grupos de pesquisa distribuídos no país. Temos uma tradição de publicações e de debate em folclore. Temos uma produção que dialoga com questões contemporâneas e com as comunidades. O desafio agora, já deixo para nós, é pensar que redes queremos fortalecer no Brasil e fora dele. Como podemos usar as tecnologias e políticas de internacionalização, além de nacionalização, com certeza. Como podemos e de que maneira deixar que o folclore deixe esse lugar periférico, subalterno, subserviente, para colocá-lo no patamar que o William John Thomas, lá em 1946, na revista Ateneu, já colocava para nós, Luiz da Câmara Cascudo, Renata Almeida, Rocine Tavares Lima, Rosemarie Reis Garcia, Ilka da Almeida Santos Herman, Lilian Argentina Braga Marques. Portanto, pode passar?
E agora é isso que estamos, pode passar. São algumas referências com as quais eu trabalhei. Pode passar? Mais uma? Obrigada. Obrigada, Cristina. Vamos continuar a nossa manhã com mais uma mesa, mesa 6, Políticas Culturais, Direitos Humanos e Salvaguarda do Folclore. Proteção, Políticas Públicas e Futuro. Como mediador teremos Eduardo Benzatti do Carmo, antropólogo, psicanalista, professor e pesquisador em cultura e pensamento simbólico, com estudos voltados aos seguintes temas: mito, identidade brasileira e pensamento complexo, fundamentos antropológicos do folclore brasileiro. Palestrante: Sebastião José Soares, diretor de promoção de culturas tradicionais e populares do MINC, graduado em Sociologia, professor, possui mestrado em Educação e doutorado em Ciências Sociais, pós-graduado em Gestão e Políticas Culturais, membro do Conselho Estratégico da Universidade e Sociedade Civil. Luciane Bru, pesquisadora em Políticas Culturais e Educação, especialista em interdisciplinaridade e tecnologias educacionais. Lilian Vogel, pesquisadora em Patrimônio Imaterial e Políticas Públicas, atua em Gestão Patrimonial e Institucional. Temos uma participação especial de Jorge Ciro Monteiro de Farias, gestor público e prefeito de Taperoá, atua na implementação de políticas culturais municipais e valorização da cultura popular. E esta mesa, então, vai promover um debate acerca das políticas públicas culturais, dos direitos culturais e das estratégias institucionais de salvaguarda do patrimônio cultural e material. Bom dia novamente a todos. Estamos aqui para a nossa penúltima mesa, a mesa 6. A nossa anfitriã já disse do que se trata, qual o eixo. Então nós vamos direto à participação do primeiro convidado, que será o Sebastião José Soares. Se a mesa me permite, o Tião vai falar primeiro, por conta de que ele tem um horário, né? Ele tem um voo que já está programado. Então ele precisa falar e também todos permitam, né? Ele falará e ele terá que se retirar, ok? Então vamos lá, Sebastião, você não perdeu o avião. Obrigado, professor. Você vê que estratégia. Vou embora para não ter nem questionado. Bom, gente, lá no Ceará se diz assim: bom dia para vocês tudinho. Talvez isso já secciona a possibilidade de cumprimento, mas eu queria primeiro agradecer ao convite do Clerton de estar novamente aqui junto com o Inover, especialmente numa mesa tão rica, tão bacana, com amigas e amigas, pena que eu teria que me retirar logo imediatamente para ouvi-las e ouvi-los, mas já muito feliz de ter sido contemplado com várias reflexões, vários debates acerca e a respeito deste tema tão importante, mas sobretudo polêmico. Diria isso mais do ponto de vista da minha introspecção conceitual, que eu sempre trato o folclore como uma evolução do conceito. Eu já evolui para a cultura popular e tradicional com muita honraria às pessoas que defendem o conceito de folclore. Não é um demérito em dizê-lo desta maneira, mas o tema aqui que me chama é uma outra questão, e assim eu fiz umas colinhas
para, dessa maneira, dialogar com vocês, né? Dentro dessa honra, eu acho que o tema que cruza a memória, a identidade, justiça e futuro, que seria as políticas culturais, direitos humanos e a salvaguarda do folclore. De modo que, ou mais adequadamente, das culturas tradicionais e populares. Sabemos, por muito tempo, que essas expressões culturais do povo, confinadas a uma categoria pejorativa, o folclore, entendido como o resto do passado, as curiosidades exóticas do repertório, dos mitos, dos fazeres, dos saberes, das crendices, dos folguedos, etc., das técnicas, das práticas, enfim, de tantas outras questões vitais ao lugar onde se vive, onde se convive, onde se dialoga. Por exemplo, muitas vezes entendida como um enfeite cultural, mas invisibilizando essa função social, né, que a cultura tem. Tem uma função social e, portanto, política e simbólica. É uma disputa simbólica todo o tempo e precisa criar esse debate, talvez assim, afetado pela afetividade, aquelas coisas que nos comunga e que também nos pertence, a partir desse sentido de pertença, que assim as culturas nos ramificam, nos interculturaliza no chão onde pisamos. Felizmente, essa situação ela começou a mudar de forma decisiva nas últimas décadas. Sabemos desta evolução do conceito porque a virada conceitual que incorporou a noção de diversidade cultural é inspirada pela Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco, em 2001. Todos nós conhecemos essa Declaração Universal, que traduz a inovação, a evolução desse conceito, inclusive legitima a ideia das culturas tradicionais culturais, das suas expressões mais legítimas. Portanto, são estudos científicos que nos remetem a essa, e acadêmicos, que nos remetem a esta nova compreensão. As políticas nacionais com as quais a gente se convive, a partir dos anos 2000, passaram a tratar a cultura como direito humano, como tema que nós estamos a discutir neste momento. E como tema do direito humano, eles produziram uma inflexão necessária para este conceito. A cultura deixou de ser vista como um adorno da vida social para ser reconhecida como uma dimensão construtiva da cidadania plena e ativa. Desta maneira, criou-se, nomeadamente, uma outra discussão sobre a economia da cultura, para alguns, economia criativa, e das relações de poder que esta conceituação nos traz. Portanto, quero desenvolver, com esta inflexão desse conceito, 3 eixos centrais nessa fala. Primeiro, a interdependência entre políticas culturais e direitos humanos. Segundo, o desafio da salvaguarda das culturas populares e tradicionais, e que inclui, sim, o que chamávamos de folclore. Portanto, eu queria dizer assim, sem congelá-las. Esse é o sentido da minha provocação. E terceiro, orientações práticas para políticas públicas que concretizem direitos, reparação e sustentabilidade cultural. Dessa mesma maneira, eu trago o primeiro eixo sobre políticas culturais como extensão dos direitos humanos. Quando falamos em direitos humanos, estamos falando de dignidade, igualdade e liberdade da expressão. Eu poderia adentrar que o direito humano também é parte dos nossos direitos culturais, da participação e do acesso a bens e serviços essenciais que assim nos remetem a essa compreensão. A cultura é filosofia de vida, memória coletiva e forma de expressão. Portanto, é direito humano, quando se garante que indivíduos e comunidades possam produzir, acessar, transmitir as formas das suas várias culturas e se expressar com as suas garantias nos seus direitos culturais, nomeadamente. Isso, de maneira mais alargada, tem consequências imediatas para as políticas públicas. Primeiro, os instrumentos culturais que a gente tem que trabalhar precisam assegurar o reconhecimento formal das comunidades detentoras, portadoras
desses conhecimentos, desses saberes. As mestras, os mestres, né, os grupos culturais, os coletivos, como os verdadeiros guardiões dessas tradições. Esse reconhecimento não pode ser apenas simbólico, está numa dimensão simbólica e material que é importante. Precisa traduzir-se, nomeadamente, em acesso em programas sociais, previdências, bolsas, direitos sociais, direitos culturais. E um segundo momento, por exemplo, o princípio da participação, que é insubstituível, né? Que seria, esse direito da participação seria substituído com a participação das suas comunidades detentoras desses conhecimentos. Ele deve ser protagonista na elaboração e na formulação, na implementação e avaliação de políticas que os atingem. Nós não podemos fazer uma discussão se alguém discutir por nós, né? Nós, por nós mesmos. Nós, no movimento negro, tem uma outra máxima que diz assim: nada sobre nós sem nós. Nós precisamos dizer assim para as culturas tradicionais populares: nada sobre nós sem nós. Essa ideia colonizadora, verticalizada, branca, que nos instrui a um debate sobre nós, nós precisamos debater juntos, nem que seja superior, nem que seja inferior, mas traduzir esta igualdade. Além disso, queria trazer uma outra perspectiva do direito humano que requer que as políticas culturais atuem de modo interseccional. Isso quer dizer interseccional e antirracista. No Brasil, as culturas afro-brasileiras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, elas foram estruturantes para a criação dessa nação e, ao mesmo tempo, alvo de discriminação, ao todo tempo, alvo de discriminação, portanto, pejorativa. Portanto, salvaguardar as culturas tradicionais é também promover justiça social, racial e territorial. O segundo ponto que prometi para vocês seria a salvaguarda sem museificação, proteger e permitir a sua transformação. Um exemplo disso, um risco recorrente dessas políticas de preservação cultural é a museificação, isto é, transformar práticas vivas em objetos estáticos, protegidos na forma de exposição ou arquivos, simplesmente. De modo mais desarticulado, podemos ainda acrescentar que os seus contextos sociais e de transmissão estão, inclusive, fora desse contexto social histórico. Precisamos de salvaguarda, hoje de manhã, quando eu falando com a professora Lia, nós precisamos de salvaguarda efetivas, não apenas letras mortas. Como é que a gente registra bens imateriais sem ter uma política de salvaguarda efetiva, que promova, que produza, que proteja, que valorize, que remunere e que garanta essas expressões, né, culturais em todo o território nacional? Uma outra questão que eu queria trazer é que congelar, né, e talvez que possa garantir essas condições para as práticas que elas coexistirem, né, a ser ensinadas, a ser reinventadas, conforme as necessidades da própria comunidade onde a gente habita, onde a gente atua. Isso implica em algumas orientações básicas, na minha opinião. Primeiro, valorizar, como disse inicialmente, os detentores, os guardiões, como sujeitos ativos, não como meros informantes. A gente da academia adora acolher, né, recolher dessas informações, que disse na minha primeira intervenção aqui, sem devolver esses achados, essas reflexões nossas, né, de uma maneira dialógica para aquele objeto de estudo. Uma outra questão é promover as formas de documentação participativa, que registrem processos, histórias de vida, técnicas e significados envolvidos nesta pesquisa, sem expropriar os direitos sobre essas informações. Os direitos humanos, que é o nosso tema, um desses temas que estamos apostados aqui, que é importante, mas os direitos culturais que estão dentro desses direitos humanos
precisam, inclusive, ser garantidos. Nós não temos direitos culturais garantidos dentro das culturas tradicionais e populares ainda. Portanto, a necessidade dessa reflexão, do aprofundamento dessa reflexão em espaços adequados como este. Viu o professor Andreoli, eu acho que é o nome dele, nós estamos no Congresso Brasileiro de Folcloristas ou para folcloristas, é imperioso pensar, sem vergonha de ser feliz, que vamos se debruçar sobre esse conceito de folclore, a evolução desse conceito. Na minha opinião, ou na minha forma de pesquisa e tudo, nós evoluímos para a cultura tradicional popular. E a minha intenção, e a minha tentativa, talvez a minha inquietação, é de evoluirmos para a cultura. Bom, eu acho que garantir essa proteção legal contra a apropriação cultural indevida e a sua exploração comercial predatória, isso passa por instrumento de defesa do patrimônio material. A defesa do patrimônio material, como disse inicialmente, se diz respeito a criar políticas de salvaguarda adequada que se efetive, não apenas letras mortas, mas também trabalhar por mecanismos que assegurem contratos justos, acessíveis, direitos autorais, quando aplicáveis junto com os mecanismos de remuneração justa, coletiva e adequada. O outro ponto que o Jurei discutiríamos seria as políticas públicas concretas e integradas a estas discussões. Políticas culturais eficazes devem ser multifacetadas e conectadas com outras áreas do Estado. Disse na minha primeira intervenção aqui. Multifacetadas e integradas nas outras áreas do Estado significa dizer que as culturas tradicionais e populares, elas estão totalmente atravessadas e interconectadas, dentro do que o nosso professor Eduardo aqui pesquisa o pensamento complexo. Eu sou quase morraniano nesse sentido, nessa mistura de disciplinas, essa intercalação dessas disciplinas, desses conhecimentos. Portanto, precisa estar na educação, na saúde, na mobilidade urbana, no transporte público, nas várias áreas de conhecimento interfaseadas, multifacetadas nesse sentido. Uma outra questão seria incluir procedimentos simplificados, de apoio às mestras e os mestres, abertos, participativos, com critérios claros de reparação. Uma outra, essa criação de fundos permanentes para apoiamento às políticas que não sejam apenas uma estratégia que ainda é democrática, precisamos mudar, que são as estratégias a partir de editais públicos. Importante, até aqui ainda é usado nesse sentido, mesmo sendo ainda remodificado, modelado, com muitos avanços de acessibilidade, de linguagem simples, mas ainda não é de todos, ainda é de fulano, é de ciclano, é de beltrano. O edital, geralmente, pela sua capacidade de estratégia democrática ainda, ela deixa a gente mais triste do que feliz. Então, acho que é importante que nós tenhamos o de todos. É uma provocação minha, inclusive, como gestor público que estou, nesse sentido. Uma outra questão que chama a atenção é articular esses programas culturais com políticas de desenvolvimento territorial, que gerem renda e infraestrutura, sem capturar, sem mercantilizar as práticas culturais de forma predatória. Como falaremos de desenvolvimento econômico sem o envolvimento das pessoas? Um desenvolvimento, quer dizer, não envolvimento, desenvolve. O desenvolvimento, ele só é capaz de